Olá, tudo bem? Hoje eu decidi fazer um vídeo diferente porque muitas pessoas ficam perguntando para mim quanto custa morar em Orlando, ou seja, qual que é o custo de vida em Orlando. E essa é uma pergunta muito abrangente. A pergunta é simples, a resposta é muito abrangente. Por quê? Porque cada família vive de um jeito e não existe uma fórmula geral para todo mundo. Tem o mínimo e o céu é o limite, né? Você pode gastar o dinheiro inteirinho da loteria se você ganhar aqui em um ano. Mas o que a gente vai falar então seria, eu vou tentar explicar qual seria o mínimo, a base, o mínimo de custo de vida aqui em Orlando. E aí, inclusive, esse mínimo pode ser ajustado. E você vai ficar sabendo quanto custa morar na cidade de Orlando. Eu sou Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. Antes de mais nada, queria falar para vocês, a maioria dos meus dias eu passo aqui dentro desse escritório. Eu optei por não ter um escritório fora de casa e você não vai acreditar por quê. É porque eu quero ficar com os meus cachorros. Essa é a pura verdade. Eu não trabalho fora para ninguém, eu não trabalho em escritório de ninguém e eu não tenho meu próprio escritório porque eu quero ficar com eles. Eu já não tenho muito tempo com eles, a minha mais velha já tem 12 anos, ela já mostra muito a idade e eu optei pelo meu estilo de vida de ficar com eles a maior parte do tempo. Então eu tenho aqui debaixo dessas mesas, essas camas, quando eu trabalho aqui, eles dormem, eles ficam comigo, se eu vou no banheiro eles vão atrás de mim, se eu vou à cozinha para pegar um suco eles vão atrás, eu levo eles para fora para fazer xixi, tomar um pouquinho de sol. E a grande parte do trabalho do corretor é feito no telefone e no computador. Então, se o corretor trabalha 10 horas por dia, eu diria para você que 8 horas se passa no telefone e no computador. Então, isso eu posso fazer de qualquer lugar. Eu tenho que sair mesmo quando eu vou mostrar os imóveis, né? E como eu também faço reforma e decoração, eu saio também quando eu vou fazer reforma e decoração. E esses dias, às vezes, eu tenho que passar 4, 5, 6 horas fora de casa, mas aí não tem jeito, né? E o corretor também trabalha sábado, trabalha domingo e depois fica segunda-feira em casa. Então assim a gente vai levando. Então a maioria do meu trabalho, por exemplo, hoje eu tive que sair de manhã, passar o dia inteiro mostrando 2 casas. Eu cheguei aqui em casa e agora eu olhei no computador, tem 50 e-mails para olhar. Então eu vou passar a tarde respondendo esses e-mails e nesse período vão entrar outros e-mails, telefonemas, mensagens de texto, mensagens de WhatsApp. Eu vou ter que procurar casas para cliente, resolver documentações, então eu faço tudo daqui. Mas hoje eu queria falar com você sobre o custo de vida, porque a gente vem observando desde 2014 que muitos brasileiros estão imigrando para os Estados Unidos e estão escolhendo a Flórida para morar, mais do que outros estados. Há muitos brasileiros em Massachusetts, em New Jersey, em Nova York, na Califórnia, mas a maioria deles, até mesmo por causa do clima e da língua, tem preferido mudar para a Flórida. A Flórida tem outras vantagens também. O imposto predial da Flórida é mais barato e aqui a gente só paga os impostos federais. Nós não pagamos impostos estaduais. Então, por exemplo, em Massachusetts você tem o imposto federal e o imposto estadual. E em Nova York
em algumas partes, até de Manhattan, o IPTU chega a ser 10% do valor da propriedade. E aqui na Flórida é por volta de 1%, 1,2%. E como existe já uma grande comunidade de brasileiros aqui em Orlando e na Flórida, muitos querem saber quanto custa viver aqui. É lógico, a maioria das informações você pode pegar por uma boa pesquisa na internet. Porém, algumas coisas é difícil de saber. Então, eu dividi o que eu queria falar para vocês em 3 partes. Uma é se a pessoa vier morar em Orlando e morar num imóvel alugado. A outra é se a pessoa vier morar em Orlando e vier morar em um imóvel financiado. E a terceira é se a pessoa vier a Orlando e morar em um imóvel quitado, que ela comprou à vista, tá? E eu diria para vocês que, lógico, para o mesmo tipo de imóvel, o mais caro é o aluguel, tá? Porque hoje em dia o aluguel é mais caro do que uma prestação do imóvel. Então, para aqueles que vão morar num imóvel alugado, nós vamos dar 2 exemplos. Um imóvel na faixa de $200 mil, um imóvel que custe, um apartamento que custe $200 mil e uma casa que custe $500 mil. Tá? É lógico, aí muda se a casa custar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, ou se for um apartamento de luxo e um Interpark, isso aí tudo muda, mas a base seria essa. Então, para um imóvel, um apartamento que vale $200 mil, você pagaria de aluguel entre 1.600 a 2.400. 2.400 seriam apartamentos mais novos, com cozinhas melhores, melhores localizações, com boas escolas. Mas os apartamentos de 1.600, embora eles sejam mais antigos, também a gente encontra em áreas que têm boas escolas e muito boas, como por exemplo Longwood, Altamonte Springs, Lake Mary e Winter Springs e por aí vai. Um apartamento em Downtown Orlando, em Baldwin Park, em Celebration, em Windermere, em Dr. Phillips, esses já vão custar acima de $2 mil, $2.500, chegando até mesmo $3.500. Mas vamos supor então que seja um imóvel de $1.800, um apartamento. Seria entre 2 e 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, em condomínio aberto ou fechado, com piscina, academia, etc. Então é esse o valor que você gastaria de aluguel. Aí, você tem que pagar o condomínio? Não, nos Estados Unidos, quando você paga o aluguel, o proprietário é quem paga o condomínio e o imposto predial, o nosso IPTU. Mas você tem que pagar a eletricidade. A eletricidade de um apartamento de $200 mil, 2 ou 3 quartos, ela varia entre $120 a $180. É lógico que durante o ano muda. Por exemplo, na primavera e no outono, quando a temperatura está bem amena, o ar-condicionado não liga tanto, então o valor da energia elétrica cai. No pico do verão e no pico do inverno, tanto o ar-condicionado como o aquecedor vão ficar ligados praticamente na maior parte das horas do dia. Então a conta de luz vai subir um pouco mais, mas gira em torno disso. Alimentação. A alimentação, pelo que eu percebo, e inclusive eu conversei com outras pessoas, uma família de 4 pessoas gasta entre $200 e $250 por semana. É lógico, vai depender muito de como a pessoa se alimenta e o que ela compra. Não é? Se, por exemplo, você tem a possibilidade de comprar os produtos e cozinhar você mesmo, é lógico que vai sair mais barato. Agora, se você não sabe cozinhar, tiver que comer fora todos os dias ou comprar coisas prontas para comer, aí sai um pouco mais caro. Eu conheço famílias que vivem de 4 pessoas que conseguem se alimentar muito bem com menos de $200 por semana.
O carro. O carro, você tem a opção de comprar um carro à vista ou de financiar. Mesmo aqueles que ainda não têm documentos americanos, é possível financiar um carro em Orlando. Existe em Orlando 85 lojas de carros de brasileiros. Essas lojas, elas exigem 30% do valor do carro de entrada e elas financiam o restante do carro só mesmo com o passaporte, não precisa documentos americanos. É lógico que aqueles residentes e que possuem green card, que já têm um crédito score alto, eles conseguem juros bem mais baixos. As lojas de brasileiros, por causa do risco, o juro para esse carro é muito mais alto. Então eu diria que um carro entre 15 e 18 mil dólares, financiado em 5 anos, tem uma parcela por volta de 400 a 500 dólares por mês. Então isso você tem que colocar aí no seu orçamento. E o combustível? O combustível hoje, quase todo carro se enche o tanque com entre 50 e 70 dólares. Os carros menores, 45 dólares, mas a gente colocaria uma média aí de 60 dólares para encher o tanque. E o que eu observo é que um tanque de gasolina dura 10 dias. Então você teria que ter de 2 a 3 tanques de gasolina no seu carro por mês. Aqui na Flórida também, muitas das estradas têm pedágios. Então, dependendo de onde você for trabalhar, talvez você tenha que pegar uma rodovia pedagiada. Embora os pedágios sejam bem baratos, mas a gente percebe que para aqueles que pegam pedágio todos os dias, e se você usar, uma coisa boa aqui é que se você passa por mais de 100 câmeras num período de 30 dias, você tem 50% de desconto no pedágio. Então, por exemplo, para ir daqui de Longwood até Kissimmee, são 5 câmeras. Se eu fosse todo dia, eu passaria 150 vezes, né? Só para ir, mas para voltar, é isso? 5 câmeras, 5 câmeras vezes 30 dias dá 150 vezes só para ir, falei certo. Então daria 300 câmeras por mês, 300 câmeras por mês, sendo que muitas delas são 50 centavos, né? E depois que eu gastasse aí 100 dólares, 150 de pedágios, eu teria um desconto de 50%, então eu pagaria aí, se for 100, eu pagaria 50 dólares. Mas calcule aí entre 20 e 30 dólares por mês de pedágios. Se você tiver alugado o seu apartamento, você vai precisar de internet e TV a cabo. Hoje, a internet e TV a cabo, que seria o combo, é por volta de 90 dólares mensais. Mas quase ninguém usa TV a cabo. Hoje as pessoas estão usando só a internet, instalando a sua televisão e fazendo o streaming dos canais. Então você pode ter Prime, você pode ter Netflix, você pode ter o Hulu, que daí você assiste todos os jornais, e você pode também ter canais brasileiros. Existe também aquele aparelhinho Roku que você instala na televisão e você pode inclusive pegar canais do Brasil na televisão aqui. Mas um conselho que eu vou te dar, se você quer aprender inglês, não instale em TV do Brasil na sua televisão. Fica assistindo a TV em inglês mesmo, sem entender, que uma hora você vai começar a entender tudo e o seu inglês vai melhorar bastante. E por último, o que as pessoas ficam muito preocupadas também é com o plano de saúde. Alguns brasileiros optam por deixar o plano de saúde, continuar com o plano de saúde no Brasil, mesmo pagando daqui. Se tiver alguma coisa muito séria, eles vão para o Brasil e fazem uma cirurgia, um tratamento por lá. Porque aqui existe opções mais baratas para você poder se tratar, fazer exames e consulta médica, mesmo sendo indocumentado. Você só não pode ganhar mais que 75 mil dólares por ano. Mas vamos supor que você queira fazer da maneira certinho e você queira um plano de saúde. Um plano de saúde para uma família de 4 pessoas, ele pode custar entre 800 até 2 mil dólares por mês. Mas a base seria uns 800 dólares por mês. Então, se você somar tudo isso que a gente falou,
Então a gente falou do aluguel, da eletricidade, do telefone, do carro, do pedágio, do plano de saúde, da TV a cabo, e faltou uma coisa eu falar, seria o seguro do carro, né? O seguro do carro, para quem é residente e tem documentos, um carro novo, bom, caro, fica por volta de $180 mensais. Para quem não tem documentos americanos ainda, dependendo do valor do carro, pode ser entre $200 e $250 mensais. Então, quando você juntar todas essas contas, a gente chega por volta de $5.000. $5.000 são R$ 25.000. Se você for pagar essa conta com renda do Brasil, você vai precisar ter uma renda de R$ 25.000 no Brasil, que convertida em dólar vai te dar os 5.000. Agora, se dois adultos trabalharem full time, ou seja, período integral aqui nos Estados Unidos, eles ganham mais do que $5.000, porque quase não existe emprego full time que ganhe menos que $2.400, $2.200. E é só assim o começo. Logo em seguida você já ganha $2.800, $3.000. Então, dois adultos trabalhando conseguem levar numa boa. E agora então a gente vai falar sobre aqueles que vão morar em imóvel financiado. Vamos tomar como exemplo o mesmo apartamento, certo? Então, para você comprar um apartamento aqui em Orlando, você pode comprar como sendo estrangeiro. Se você realmente deseja morar em Orlando e migrar para Orlando, é melhor que você compre o seu apartamento como estrangeiro com a renda de lá. Porque uma vez que você chegar aqui, você não vai poder comprar com o salário vindo dos Estados Unidos por pelo menos 2 anos. Por quê? Primeiro que para você comprar com juros igual aos juros dos americanos, você vai precisar dos documentos americanos. Você pode comprar sem ter os documentos americanos, comprando com uma empresa ou com o ITIN, que é o número que você tira para pagamento de imposto. Se você, depois de 2 anos, provar que você ganhou o suficiente, que você pagou impostos, o banco financia para você com juro um pouco mais alto. Então, o jeito mais fácil e mais descomplicado é você comprar como brasileiro. E depois que você vem aqui, você paga com o salário que você ganhar aqui. Então, vamos lá. Para um apartamento de 200 mil, e você precisa de 25% de entrada, mais 5% de custas de fechamento, que seria 30%, você precisa de $60.000 para dar de entrada. Desses $60.000, você vai financiar $140.000. Esses $140.000 vão te dar uma prestação de aproximadamente $1.300. Qual que é a conta que a gente faz? A conta que a gente faz é assim: a cada $100.000 financiados, você tem $900 de prestação. Nessa prestação já está incluída o IPTU e o seguro do imóvel. Então é o principal, os juros, o IPTU e o seguro para cada 100 mil. Se você financiou 140, seria 900 mais $400. Então a sua prestação é 1.300. Você mora no mesmo apartamento por 1.300, embora você teve que desembolsar $60.000. Se você tem, é melhor. Veja que o aluguel que a gente calculou lá no começo era $1.800. E num lugar financiado com 30% de entrada é $1.300. O resto funciona a mesma coisa. A eletricidade, só que agora você tem condomínio para pagar. O condomínio é por volta de $200 a $350 mensais. Então, colocando esses 1.300 mais o condomínio, mais eletricidade, mais o carro, seguro do carro, plano de saúde, pedágios, alimentação, a gente chega a uma conta de 4.650, um pouco mais baixo do que o aluguel, portanto, mas você tem que desembolsar um dinheiro no começo.
Agora vamos falar um pouco sobre o que é melhor, alugar ou comprar. Sem dúvida nenhuma, melhor é comprar. Você só vai para o aluguel se você não tem possibilidade de comprar. E não tem problema, porque a Europa toda vive de aluguel, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, a gente tem essa coisa de você tem que comprar, você tem que ser o proprietário. Na Europa não, as pessoas vivem de aluguel e não tem nenhum problema com isso. Então, mas se você pode comprar, o melhor é você comprar. Por quê? Faz uma conta aí comigo. Vamos supor que você alugue um imóvel por $2.000 mensais. Isso representa $24.000 anuais. Em 2 anos, você vai gastar $48.000. Em 2 anos, aquele apartamento que custava 200 mil vai custar 230, $240.000. Se tudo ocorrer como sempre ocorreu, descartando pandemia, quebra, recessão, nada disso. Então, se você chegar aqui, você pode comprar, mas você opta por ficar de aluguel. E aí você começa a pagar aluguel 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando chegar a época que você tem documentação para financiar, você já gastou 3 anos de $25.000 ou $175.000 e o imóvel já subiu por volta da mesma coisa, de $75.000. Então você vai estar $150.000 atrás do que você estaria se você tivesse comprado o imóvel no primeiro lugar. Então é o que eu sempre falo para os meus clientes, eu já repeti aqui nesse canal várias vezes e você vai ouvir de novo. A melhor hora de comprar é a hora que você pode. É a hora que você pode comprar. Se você comprar, se você puder comprar, você compre. Por quê? Não espere. Porque esperar é uma aposta. E pela minha experiência de 12 anos, todas aquelas pessoas que esperaram não se saíram bem, perderam. A não ser aquelas pessoas que esperaram de agosto para comprar agora em fevereiro. Porque de agosto até dezembro, janeiro, os imóveis caíram. Foi a primeira vez que caiu em 12 anos. Então não a gente não tem sinais de que vai continuar caindo. Então você pode comprar, você compre. Se você gostou do imóvel, você tem o dinheiro e você pode comprar e o seu plano é um plano de longo termo, compre porque você não vai se arrepender. Eu já vi isso acontecer uma centena de vezes. E todas as pessoas que esperaram desde que eu comecei como corretor, muitas delas nem puderam comprar mais, porque esperaram o dólar descer, o dólar subiu. Esperaram o imóvel cair, o imóvel subiu. E mesmo agora que o imóvel caiu, está muito fora do que se custava em 2014. Agora, vamos falar sobre a casa alugada e financiada de 500 mil. Uma casa que vale 500 mil hoje, o aluguel dela é por volta de 3.500 a 4.500, né? É 3.500 a 4.500 dólares mensais. E quanto seria a prestação de uma casa dessa? A prestação de uma casa de 500 mil dólares, dando 30% de entrada, é por volta de 3.200. Então veja que o aluguel, mais uma vez, ele é mais caro do que a prestação. Porém, você desembolsou um dinheiro lá na frente. Mas esse dinheiro é teu. Ele volta para você, né? O dinheiro do aluguel não volta mais para você. Então, esses seriam os dois casos. Então, se você vai morar num apartamento financiado, você vai gastar por volta de 4.500 dólares mensais. E se você vai morar numa casa de 500 mil dólares financiada, você vai gastar com os mesmos gastos que a gente já calculou, por volta de 6.200 dólares mensais. E para aqueles que vivem num imóvel quitado? Ah, que maravilha, não é? Não tem melhor coisa do que você poder comprar um imóvel e morar nele quitado. Embora, para aqueles que estudam um pouco de economia, eles dizem que é você sentar no investimento.
Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você tem US$ 1 milhão e você quer uma casa de 1 milhão, você vai e compra uma casa de 1 milhão. Esse US$ 1 milhão, ele vira liability, ele vira responsabilidade. Esse US$ 1 milhão vai gerar despesa. Então, esse US$ 1 milhão gera imposto predial, manutenções, taxas de condomínio, etc, etc, etc. Então, esse US$ 1 milhão vira responsabilidade, vira liability. E você senta no dinheiro. É lógico, ele valoriza. Ele pode valorizar muito. Quem comprou uma casa de US$ 1 milhão em 2008, hoje ela vale US$ 2 milhões. Então, valoriza. Também não é um mau negócio. Porém, se você pegar o mesmo US$ 1 milhão e comprar 5 apartamentos de US$ 200 mil, você aluga cada apartamento desse por US$ 1.800. Depois de todas as taxas, seguro, condomínio, impostos, etc., você fica líquido com US$ 1.200. US$ 1.200 vezes 5 dá US$ 6 mil. Com US$ 6 mil você aluga aquela casa de US$ 1 milhão para morar. E toda a manutenção da casa, todo problema com eletrodomésticos é responsabilidade do proprietário. Entendeu? Embora você seja responsável pelos imóveis que você alugou. Então, com esse US$ 1 milhão, esses 5 apartamentos, vocês têm US$ 6 mil ou mais por mês para alugar uma casa aonde você quiser. E se você não gostar da casa, depois de 12 meses, ou de 6 meses, ou de 7 meses, dependendo do contrato, você pode alugar uma outra em um outro lugar. Ou você pode morar em um outro lugar do mundo. E você não vai imobilizar isso daí. E você pode também comprar metade de apartamentos e metade investir em outras coisas, construções, entendeu? E toda essa renda pode inclusive pagar o financiamento de uma casa que você tem. Então, essas são mais ou menos as contas básicas que você tem que fazer se você decidir morar em Orlando, morar na Flórida. É lógico, outros estados vão ter contas diferentes, vão ter outras coisas que se precisa pagar. Eu conheço a Flórida, eu moro aqui na Flórida, então eu posso falar. E também vai depender muito do estilo da família, de como a família vive, do que eles compram, se eles saem para comer fora toda hora, se eles compram muitas roupas. Tem que ter também um orçamento para entretenimento. É lógico que a escola aqui nos Estados Unidos é uma escola que é de graça, mas se o filho for para a faculdade, aí vai precisar pagar a faculdade, porque nos Estados Unidos não existe faculdade de graça, existe faculdade pública, mas ela é paga. Então, seu filho pode conseguir uma bolsa se ele tiver estudado em boas escolas públicas aqui, ele pode conseguir uma bolsa para estudar numa escola. Inclusive, se ele praticar esportes, ele pode conseguir uma bolsa 100%. Mas é lógico, tudo isso tem que ser adequado, ver que tipo de documentação que a família vai ter, e se vai ter, pode ser que não tenha documentação nenhuma, e o estilo de vida da pessoa, mas mais ou menos é isso aí. Esse é o custo de vida daqui na cidade de Orlando. Obrigado por ter assistido, eu sei que foi muita falação, muita coisa para escutar. Se você pretende mudar para os Estados Unidos, pretende migrar, eu diria para você que planeje. Planeje muito bem. Não venha na pressa e sem dinheiro. Porque pelas estatísticas, isso é fato, as pessoas que vêm nas pressas e sem dinheiro são as que mais têm chances de ter que voltar para o Brasil. Então planeje muito bem, faça muitas contas, junte o máximo de dinheiro que você puder. Se qualifique, faça cursos, faça mestrado, faça faculdade, para que se você quiser dar entrada num documento, aqui você possa mostrar para a imigração que você vai acrescentar para o país, porque você tem qualificações, você tem mestrado, você tem pós-graduações e assim por diante. E se esse é o seu desejo, não ligue para o que os outros falam, ao contrário. Nossos avós e bisavós também saíram da Europa, de outros países, e foram atrás de uma vida melhor
no continente americano. E se você procura uma vida melhor para você e para sua família, isso não é pecado. Você pode sim e tem o direito de fazer. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na quinta-feira que vem. Um abraço. Tchau.